Olá, eu sou o Dr. Pelegrino, geriatra. Nós vamos falar sobre as fases da doença de Alzheimer. Muitas pessoas, muitos assinantes aqui do canal nos pediram para que nós falássemos um pouco sobre as fases da doença de Alzheimer. Vamos lá. Houve uma época que se classificava a doença de Alzheimer em 4 fases. Hoje se classifica em 3, mais simples, mais fácil da gente classificar e entender. Mas antes de nós classificarmos as fases, nós temos que entender um pouquinho da doença. Não tem como falar sobre fases da doença de Alzheimer se nós não entendermos um pouquinho da doença. Primeiro, a doença de Alzheimer é uma doença crônica. O que é uma doença crônica? A doença crônica é aquela que tem um curso ao longo da vida, ao contrário da doença aguda. Por exemplo, a gripe é uma doença aguda, a pneumonia é uma doença aguda. Ou seja, uma pneumonia ou trata, ela sara, ou a pessoa morre da pneumonia. Ela tem um curso limitado. A doença crônica não tem um curso limitado. Ela tem um curso crônico ao longo da vida. Segunda característica da doença de Alzheimer, ela é uma doença progressiva. O que é isso? Ela começa devagar e ela vai progredindo. Ela não tem uma cura definitiva. Muitas vezes nós conseguimos alguns períodos de melhora, mas isso não significa a cura, a remissão completa da doença. Passado esse período de melhora, esse período que a pessoa estabiliza, muitas vezes o familiar fica contente, fala, olha, a minha mãe, o meu pai até está curado, está muito bom, principalmente a gente observa isso na fase inicial da doença. Mas esta melhora, ela é muito relativa. Com o passar do tempo, ela vai progredir. Ela é uma doença progressiva. Ela não tem volta, ela não tem cura. Ela vai progredindo ao longo do tempo, embora possa ter alguns períodos de melhora. Uma outra característica da doença de Alzheimer, ela é insidiosa. O que é uma doença insidiosa? A doença ela é insidiosa quando ela tem uma evolução muito lenta. Ninguém passa da primeira para a segunda fase de um dia para o outro, e nem passa da segunda para a terceira fase, para a fase avançada, também de um dia para o outro. Esse limite entre uma fase e outra, ele não é muito precisa. Muitas vezes a pessoa tem sintomas de uma fase e tem sintomas de outra, com a evolução da doença. Esses sintomas dessa fase vai se acentuar bastante, mas o limite entre uma fase e outra não é bem definido e os sintomas eles progridem aos poucos. Falamos dessas 3 características da doença de Alzheimer. É uma doença crônica, é uma doença progressiva e insidiosa. Então nós vamos falar das fases. Hoje se classifica a doença de Alzheimer em 3 fases. Primeira é a fase leve. Na fase leve, logo naquela fase do diagnóstico, a fase bem inicial da doença, os sintomas são bem poucos. Muitas vezes gera muitas dúvidas do familiar. Será que o meu ente querido realmente está cometido pela doença de Alzheimer? Porque os sintomas são muito esporádicos. Na primeira fase, que é a fase leve da doença de Alzheimer, o indivíduo preserva as suas autonomias. Nós sempre falamos que é a fase da liberdade vigiada. Você tem que dar liberdade ao paciente, ao mesmo tempo você tem que vigiar para ele não cometer alguns deslizes, né? Para ele não cometer alguma coisa que comprometa a sua integridade. Mas o indivíduo ainda preserva bastante a sua autonomia, a sua funcionabilidade. Ele começa a ter, né, algumas alterações, principalmente, né, na fase leve, aí em 2 ou 3 domínios da cognição.
É aquele indivíduo que está bastante esquecido, que se recorda muito do passado, mas ele ainda consegue fazer alguma coisa, principalmente vigiado. Quanto tempo leva esta fase inicial? Isso é muito relativo, depende muito. Quando a doença de Alzheimer ela aparece mais precocemente, aí por volta dos 60, 65, antes dos 70 anos, normalmente ela tem uma evolução mais lenta, ela dura mais tempo. E a fase inicial, a fase leve, ela é bastante longa. Tem pessoas que vivem aí 6, 8 anos nesta fase leve da doença de Alzheimer. Quando a doença de Alzheimer começa mais tardiamente, ela aparece aí depois dos 80 anos, ela tem um curso mais rápido, ela tem uma evolução mais rápida. E a fase inicial ou fase leve da doença de Alzheimer, ela é mais curta. Uma outra característica importante, quando a doença de Alzheimer ela vem acompanhada de sintomas neuropsiquiátricos, como alucinações, delírios, agitação psicomotora importante, ela tem uma evolução mais rápida, ela evolui mais rapidamente. Então, essa fase inicial, ela varia de 2 até 8 anos, depende muito do paciente, depende muito da fase que iniciou a doença e depende também dos sintomas que acomete o paciente. Muitas vezes, quando ele acomete só a cognição, não acomete tanto os sintomas neuropsiquiátricos, a pessoa tem uma evolução mais lenta. Passado a fase inicial ou fase leve, vem a fase moderada da doença. O que acontece nessa fase moderada da doença? Aqueles sintomas da fase inicial, eles se exacerbam, eles aumentam bastante, né? Então, aqueles sintomas que eram pouco passam a comprometer a pessoa. E uma coisa interessantíssima, né? Nós falamos que a doença de Alzheimer, ela compromete habilidades e capacidades da pessoa. Na fase inicial, na fase leve da doença, a pessoa ainda preserva uma certa autonomia, como nós falamos, que é a fase da liberdade vigiada. Ele consegue fazer algumas coisas, né? Ele preserva algumas AVDs, algumas atividades de vida diária. Na fase moderada da doença, a pessoa precisa de ajuda. Muitas vezes ela consegue alimentar, ela alimenta sozinha, mas ela é capaz de ir lá e se servir, você tem que servir o prato dela, você tem que auxiliar no banho. Então, a pessoa vai perdendo a sua autonomia, ela faz alguma coisa com ajuda, né? É diferente da fase inicial que a pessoa consegue fazer sozinha, você precisa vigiar para ela não cometer alguns deslizes. Já nesta fase, na fase moderada da doença, nós temos que ajudar. A pessoa vai perdendo, né, as suas habilidades, a sua capacidade, as suas autonomias, né, principalmente nas suas AVDs, nas suas atividades de vida diária. Ela precisa de ajuda. Essa fase também é bastante variável, depende muito da evolução da doença. Quando a doença de Alzheimer ela tem uma evolução mais lenta, né? Quando ela começa mais precocemente, tem pessoas aí com doença de Alzheimer que é portador da doença há 15, 18 anos, né? E essa pessoa que tem uma evolução mais lenta, normalmente as fases são mais longas. As pessoas que têm uma evolução mais curta da doença, as fases também são mais curtas, mas ela dura aí de 2 a 4 anos, dependendo da evolução da doença, que é uma característica de cada pessoa. Passado a fase intermediária da doença, vem a fase avançada da doença de Alzheimer. O que é a fase avançada da doença de Alzheimer? Além dos sintomas aumentarem muito, a pessoa perde a sua autonomia. Aí, o que acontece? Quem cuida tem que fazer por ela, tem que dar banho, tem que alimentar, tem que cuidar da higiene, tem que ajudar na sua deambulação. E numa fase bem tardia, da fase avançada da doença de Alzheimer, a pessoa fica restrita ao leito, sem controle nenhum de esfíncter, né? Ela tem que usar fralda, ela não se move no leito espontaneamente, a gente tem que mover a pessoa no leito.
né? Tem que alimentar por sonda, enfim, a pessoa perde toda a sua motricidade, toda a sua capacidade e passa a depender 100% das mãos do seu cuidador, do seu familiar. Então, de uma maneira bem simples, a fase leve da doença de Alzheimer, a pessoa ainda conserva uma autonomia, ela preserva algumas habilidades, algumas capacidades e a fase da liberdade vigiada. A segunda fase é a fase intermediária, os sintomas se exacerbam e a pessoa vai perdendo a sua autonomia, ela precisa de ajuda para as suas atividades, mesmo atividades elementares, atividades básicas de vida diária. E na fase avançada, a pessoa já perde todas as suas habilidades, as suas capacidades, e ela passa a ser cuidada pelas mãos de outras pessoas. Espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas. Se esse vídeo foi legal para você, se ele lhe ajudou, por favor, compartilhe com outras pessoas. Também assine o nosso canal, né? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação. O nosso objetivo é ajudar, nós queremos ajudar a você cuidar melhor do seu ente querido com doença de Alzheimer. Esse é o nosso objetivo. Então, nós lhe pedimos, também nos ajude. Da mesma forma que nós estamos tentando ajudar vocês, ajude outras pessoas. Muito obrigado.